como lidar com as provocações no trabalho. Mas de fato, no trabalho, muitas vezes, né, a gente não tem como simplesmente dar as costas e sair daquele trabalho, né. Então, quanto melhor eu estiver preparada para lidar com o que acontece naquele ambiente de trabalho, melhor eu vou me sair, né. E se eu consigo me sair bem no meu trabalho, por consequência, isso vai refletir em toda a minha vida. Então é extremamente importante, né, que a gente consiga fazer com que esses ambientes do trabalho sejam saudáveis. E depende também um pouco só da gente. "Ai, Simone, mas no meu trabalho tem umas pessoas que ficam me provocando, que ficam falando de mim, e tem umas pessoas que são isso, tem umas pessoas que são aquilo, tem as pessoas que desrespeitam, tem as pessoas que são folgadas", e de fato eu sei que tem, gente, eu sei que tem. Né, eu só desejo que vocês não sejam essas pessoas, né, que façam parte dos panelinhas, das fofocas, das pessoas que estão ali falando mal uma das outras, mas enfim, isso acontece e acontece muito, né. Mas o que eu preciso que vocês entendam nesse primeiro momento, que a gente não tem o controle do que as pessoas estão falando e muito menos do que as pessoas estão fazendo. Mas eu tenho o controle de como isso vai impactar a minha vida, de como isso, né, como eu internalizo tudo isso. Então, quando eu estou num ambiente mais provocativo, principalmente no ambiente de trabalho, onde esperam, né, os nossos contratantes esperam que a gente tenha uma postura mais ética, uma postura mais responsável, né, que a gente deixe, né, o adolescente de lado, a criança de lado, leve ali para o trabalho a nossa postura de adulto. Num primeiro momento, o porquê que essas provocações que acontecem externa a mim estão ganhando tanta força interna. O porquê que o que essas pessoas dizem, o porquê o que essas pessoas fazem geram tanto incômodo dentro de mim, a ponto de fazer com que eu perca o meu equilíbrio, perca a minha paciência, perca a minha paz, a minha tranquilidade. E muitas vezes você aguenta firme no trabalho, porque você tem uma obrigação ali naquele trabalho, mas quando você chega na sua casa, você desconta, você descarrega tudo isso. E aí não é uma conta justa, né? Então a gente precisa entender no primeiro momento o porquê que essas provocações vêm ganhando cada vez mais força dentro de você. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que a gente precisa começar a refletir é entender que tudo aquilo que nos irrita nos domina. Então, quando a gente fica extremamente irritada com uma provocação, quando a gente fica transtornada, quando aquilo gera um desconforto interno, isso passa a ser meu estado emocional, né? Eu pego essa emoção, essas provocações, internalizo e isso me gera ansiedade, angústia, inquietude, impaciência em uma série de situações. Então a gente precisa começar a observar, né? Porque muitas vezes o seu comportamento hoje ou é de reagir a essas provocações ou internalizar e descontar em quem não tem nada a ver com isso, mas você vem pouco refletindo por que que isso vem impactando, por que que isso vem ganhando força dentro de você. Mesmo porque fora de você, você não tem o controle, você não vai conseguir controlar o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam. Então a gente começa mudando pela gente, né? Como se blindar disso tudo. Um pensamento que é mais ou menos assim: não importa o que as pessoas fazem comigo, vai importar o que eu vou fazer com aquilo que as pessoas fizeram comigo. Dentro da PNL, a gente tem um pressuposto que a gente chama de mapa não é território. Então, para a PNL, toda a realidade é um território, é algo concreto, é algo palpável. E o mapa é uma interpretação dessa realidade. Então, vamos supor assim: se algo está acontecendo externo a mim, é uma realidade, a maneira que eu vejo, que eu ouço e que sinto, através dessas capturas, eu crio a minha realidade interna. E a isso nós chamamos de mapa. Quando a pessoa faz algo para mim, eu não tenho como saber 100% qual é essa realidade. Mas isso pode ter um significado positivo ou pode ter um significado negativo, dependendo da forma que eu interpreto sobre o que está acontecendo.
E aí, se eu venho interpretando essas provocações de uma forma negativa, significa que esse ambiente tóxico vem trazendo prejuízos para minha saúde física, mental, emocional, vem me trazendo angústias, ansiedades. E eu detecto que minhas emoções não estão bacana convivendo nesse ambiente que eu preciso conviver, porque afinal de contas é o meu trabalho, a não ser que eu já venha me movimentando aí para buscar um novo trabalho. E aí vem aquilo, Simone, mas se a pessoa disse algo sobre mim, se a pessoa está dizendo algo sobre mim, como é que eu não vou me importar? Aí que tá, gente. O que a pessoa diz sobre você não é a realidade, é uma interpretação da realidade. É a maneira que ela te enxerga, é o mapa da pessoa, não é o território, não é a realidade, né? Então, todos nós, quando a gente olha para uma outra pessoa e a gente vai dizer sobre alguém, a gente não está dizendo sobre a realidade da pessoa, a gente não diz sobre quem a pessoa de fato é. A gente diz aquilo que nós interpretamos daquela pessoa. E essa minha interpretação não é a realidade. Ou seja, logo, quando a gente entende esse pressuposto da PNL, o que a pessoa está falando ou fazendo em relação a mim diz mais dela do que de mim, porque é uma interpretação dela, de acordo com as crenças, com os valores, das características, do modelo de mundo que ela criou, não é o meu. Então, quando a gente fala de alguém, quando a gente julga alguém, a gente está julgando aquela pessoa diante da nossa realidade, da nossa interpretação da realidade, do modelo de mundo que a gente criou sobre o outro. Mas isso não significa que o outro é aquilo, porque a minha percepção é uma percepção da realidade, mas não a realidade de fato. Nem a minha e nem a sua. Ninguém consegue se aproximar 100% dessa realidade. A gente apenas interpreta aquilo. Então, se eu entendo que o que o outro está fazendo, que o que o outro está dizendo, que o outro está tentando me provocar, que o outro está tentando me agredir, se é uma interpretação dele, baseado no sistema de crenças, de valores de quem ele é, o que ele está falando diz mais dele do que de mim. Então, por que eu vou me preocupar? Então, nesse momento, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, quando a gente tem mais um pouco de consciência, isso não me afeta, isso não me abala, né? Se essa é a opinião daquela pessoa, ela tem o direito de pensar o que ela quiser, ela tem o direito de enxergar da forma que ela quer, ela tem o direito de sentir como ela quer. Agora, eu me ofender com isso, eu preciso prestar atenção, porque se eu venho me ofendendo com o que as pessoas estão dizendo em relação a mim, o problema está comigo. O porquê que está comigo? Porque eu não tenho convicção de quem eu sou. Porque eu tenho inseguranças, eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo de não ser pertencido naquele grupo de pessoas, eu me sinto ameaçada, eu me sinto o tempo todo ferida. E tudo isso faz com que eu entre num modo reativo. E todas as vezes que eu estou no modo reativo, significa que eu não estou usando as minhas emoções de forma inteligente. Pelo contrário, eu estou fazendo com que a minha característica emocional, que é a nossa característica humana, prevaleça. Mas a gente precisa entender que além da característica emocional, eu também tenho uma capacidade racional, lógica e analítica para questionar essas emoções. O que o outro está falando de mim? Eu sou isso. Eu fiz isso que essa pessoa está dizendo? Não. Por que você está ofendido? Entende? Então, essa falta de consciência de quem você é, do que você faz, essa convicção que você deveria ter em relação a você, é que abala a sua estrutura, não é o que o outro está fazendo, né?